Olá, você já pode ter ouvido falar daquela expressão pessoas invisíveis. São aquelas pessoas que transitam pelas ruas, pelos estabelecimentos comerciais, pelos prédios e mal a gente percebe, né, ao passar por elas, mesmo que eles estejam cumprindo uma função. Por exemplo, as pessoas que repõem os artigos nas gôndolas de supermercado, nas prateleiras das lojas, os repositores, que no sul do Brasil levam o nome de supridores. Desse livro que eu vou falar, do gaúcho José Faleiro, que, entre outras coisas na vida, trabalhou no supermercado repondo os artigos nas gôndolas. Ele foi auxiliar de pedreiro, cumpriu muitas funções assim de baixa qualificação, entre as quais porteiro de prédio, e ao trabalhar num período noturno na portaria de um prédio, ele ironicamente diz que foi a primeira vez em que ele foi pago para escrever. Voltando um pouquinho só, ah, é de uma família muito humilde, de um bairro periférico de Porto Alegre, e seu irmão um dia insistiu para que ele lesse um livro. Ele gostou, passou a ser leitor, e de leitor a vontade de escrever. E nesse emprego, particularmente nessa função de porteiro noturno, ele pôde se dedicar à escrita, já que o movimento era muito baixo de moradores entrando, saindo, e por isso a ideia de ser pago para escrever. Esse não é o primeiro livro dele. O primeiro livro é Vila Sapo, são contos em que ele fala do bairro que leva esse nome em Porto Alegre, mas aqui José Faleiro se projetou, e como Giovanni Martins, ele consegue furar uma bolha que faz parte do tema desse livro, né? Porque os pobres são sempre pobres, como regra, e há honrosas exceções, mas são exceções. E ele fala muito da estrutura social que impede essa ascensão das pessoas mais pobres, mais com menos acesso, inclusive à educação. O próprio Faleiro teve problemas na escola, não pôde desenvolver o seu estudo, aos quais ele retornou agora. E era aquela situação, o dinheiro para a condução ou para comer um lanche. Enfim, ele trata muito desse tema nesse romance, que obviamente é baseado em condições reais do dia a dia de muita gente, né? Ele, no livro, Pedro, o personagem central, é supridor, repositor de supermercado, num supermercado de Porto Alegre, e um novato, Marques, eles se tornam amigos e eles passam a conversar muito sobre como vencer na vida, né? Como sair daquela situação dura, né? Dinheiro que mal dá para as despesas. Pensando, o Marx está a caminho de um segundo filho, pensando na educação dessa criança mais tarde. O texto do Faleiro, ele
eu diria, autêntico. Ele tem uma informalidade que é a maneira como as pessoas falam na periferia, falam nas ruas. Não é um texto erudito, né? Ele escreve como as pessoas conversam, comendo S's, falando palavrões, e, e é um texto muito fluido, né? A leitura é rápida e vai envolvendo nós, leitores, numa trama que você quer saber qual será o desfecho, né? Você passa a ser um parceiro, cria-se uma empatia com essas pessoas que são trabalhadores na essência, lidando com enormes dificuldades. Eu vou ler um rápido trecho aqui para dar uma ideia do teor, do estilo do Faleiro. E ele está caminhando para mais um dia de trabalho e pensando nas dificuldades financeiras, e ele assim reflete. Seus bisavós tinham sido pobres a vida inteira. Seus avós tinham sido pobres a vida inteira. Seus pais tinham sido pobres a vida inteira. Até onde iria isso? Se era verdade que a riqueza, ou pelo menos uma vida digna, podia ser alcançada com muito trabalho e dedicação, então o que estava acontecendo? Ele tinha dado azar de nascer numa família de grande tradição de vadiagem. Era essa a explicação para a pobreza em que vinha derramando-se seu sangue através dos tempos? Gerações e gerações de preguiçosos que mereciam as condições humilhantes em que nasceram e viveram? Não, claro que não. Todos os seus ancestrais tinham trabalhado muito ao longo da vida. Tinham pertencido à classe social que mantinha a merda do país funcionando. E se sempre foram pobres, era porque devia haver alguma coisa errada. Eu gostei muito da leitura dos Supridores. Fala de um Brasil que, através das redes sociais e agora através da literatura, como eu disse, Giovanni Martins no Rio de Janeiro, José Faleiro no Rio Grande do Sul e outros autores, autoras estão trazendo para o conhecimento das pessoas, que muitas que preferem não ver. Eu li críticas também sobre esses livros, não críticas de críticos literários, mas de pessoas que compraram. Eu gosto de fazer isso, e muitas dizendo que é uma lavagem cerebral. Bom, o fato é que isso é a realidade de milhões e milhões de brasileiros, e José Faleiro constrói uma narrativa, constrói uma história envolvente que acaba transferindo muito dessa experiência para as nossas mãos, para os nossos olhos, e eu gostei muito dos Supridores. É uma edição da Todavia, já tem alguns anos, são aí 300 páginas que passam muito rápido. Recomendo a leitura dos Supridores, recomendo a leitura de Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, um livro até mais fino da Companhia das Letras. Por hoje é isso, boas leituras, até a próxima.